Fala galera braba da astronomia, eu sou Bismarck Mesquita e no vídeo de hoje a gente vai ver um plano de estudos para você que está estudando para as Olimpíadas de Astronomia nesse ano, beleza? Muita gente vem me procurar às vezes bem no início do ano mesmo, perguntando algumas dicas sobre como estudar durante um ano inteiro. Eu acho isso muito incrível, porque no ano em que eu consegui passar das seletivas de astronomia para chegar numa Olimpíada Internacional, uma das principais coisas que eu fiz foi estudar focado desde o início, aproveitando desde os primeiros meses, desde as férias, aproveitando todo o tempo que eu tinha para estudar para as fases seletivas, beleza? E aqui nesse guia eu escrevi algumas coisas interessantes para você tomar como base, caso você esteja aí um pouco perdido nos seus estudos, certo? Então bora aqui para a tela do computador, eu vou mostrar algumas dicas gerais de coisas que eu estudei, tá? Tudo aqui é baseado na minha experiência com as Olimpíadas, com algumas dicas que eu fui pegando ao longo do caminho com outras pessoas também, e eu espero que vá ajudar vocês. Esses slides aqui eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo para que você possa acessar em qualquer momento. Aqui no início tem uma pequena dedicatória que eu escrevi, nada muito longo, e a gente vai lá para o nosso sumário. Eu separei esse guia em 3 fases, são 3 capítulos aqui. A gente começa aqui com a fase 0, mas é só algumas dicas de materiais de estudo, tá? Mas a gente vai ter a fase de embasamento, que é uma fase que vai durar 5 meses, que é justamente desde o início do ano, de janeiro, até a prova da OBA, que acontece em maio. Depois a gente tem aprofundamento 1 e 2. Então, nada muito complexo. A ideia é que a gente estude já desde o início do ano, focado um pouco nas seletivas online de astronomia. Porque a gente tem 5 meses até chegar na prova da OBA. 5 meses é tempo suficiente para você estudar para a OBA e ainda adiantar algumas coisas das seletivas de astronomia, tá? Então essa primeira fase de embasamento, a gente vai sempre estar conciliando essas duas coisas. Então vamos lá para os materiais de estudo. Começando com o Drive aqui do canal. Nesse Drive eu coloco várias apostilas, alguns livros, provas passadas, listas de exercícios. Tem bastante coisa desde a fase da OBA até as fases das seletivas de astronomia. Então com certeza você pode aproveitar muita coisa de lá, tá? Dá uma olhada em todas as pastas, vai vendo o que tem em cada arquivo. Dá uma olhada nos livros também, eles com certeza vão te ajudar bastante. E aqui no próprio guia eu deixo também alguns conteúdos que você vai acessar nesse Drive. Então já salva ele aí que ele vai ser muito importante. O canal Rapadura Cósmica, aqui tem alguns vídeos preparatórios tanto para OBA como para as seletivas, algumas coisinhas para ONC. Então você com certeza vai poder assistir alguns conteúdos por aqui. O canal ABF Astrobiofísica é o canal do professor Virgílio. O professor Virgílio ele tem muita conexão com a OBA, ele também tem muitas aulas, videoaulas gravadas aqui no YouTube, então ele também vai ajudar bastante no seu preparo. Nós também temos o NOIC, que é o Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento. Lá tem muito conteúdo incrível, inclusive eu estudei bastante pelo NOIC na época que eu estava estudando para as Olimpíadas, então ele com certeza vai ajudar muito, principalmente em conteúdos avançados para as seletivas de astronomia. E por último a gente também tem o Medalhei. O Medalhei é uma plataforma de Olimpíadas científicas, olha só que coisa incrível. Aqui no Medalhei existe um centro de treinamento só de astronomia, com aulas do Henrique, aulas minhas, os alunos interagem aqui na plataforma através de dúvidas, tem muita coisa aqui dentro, tem a Liga Olímpica onde você recebe pontos e troca por prêmios, muita coisa mesmo do mundo das Olimpíadas Científicas. O Medalhei tem inclusive a sua própria Olimpíada de Astronomia, que é a Celestia. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Medalhei, eu vou deixar um link aí embaixo, beleza? Esses foram os principais materiais de estudo. Eu vou passar rapidinho pelo Drive já também para lhe mostrar um pouco do que tem lá, certo? Das apostilas, das listas de exercícios, para você não ficar completamente perdido acessando o Drive, porque tem realmente muita coisa. Mas já vamos falar agora sobre a primeira fase do nosso estudo, para você que está aí focado desde o início do ano, que é a fase de embasamento. Essa fase vai durar 5 meses. Olha, nessa fase começamos os estudos em astronomia para Olimpíadas. O objetivo é criar um bom embasamento nos conteúdos que são cobrados na OBA e na primeira fase da seletiva de astronomia, que é a seletiva online. Então nessa primeira fase, o intuito é a gente
estudar para a OBA, já que a gente vai fazer a prova da OBA em maio, só que adiantando alguns conteúdos da seletiva online. Isso principalmente para quem é do nível 4 da OBA, tá? Ou quem é do 9º ano. Isso vai ser muito importante porque a prova da OBA para a seletiva online, ela dá um salto de conteúdo. A seletiva online ela é bem mais complicada que a OBA. Então é importante a gente dar uma adiantada nos conteúdos e isso faz com que a gente estude os conteúdos de uma forma ainda mais aprofundada também. Por isso a gente vai conciliar essas duas coisas. E a gente tem tempo para isso, certo? Estudando de maneira focada, você consegue conciliar esses dois estudos, OBA e seletivo online. Mas lembre que seu foco principal é a OBA. Como funciona a OBA? É a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ela é uma prova com fase única, tem 7 questões de astronomia e 3 questões de astronáutica. A premiação são os certificados, medalhas de ouro, prata e bronze. E a partir da prova da OBA, se classificam os alunos para as seletivas de astronomia, que é o processo que vai selecionar os estudantes que vão representar o Brasil em 2 Olimpíadas Internacionais, a IOA e a OLA-A, que é a Olimpíada Internacional e a Latino-Americana. Para ser classificado para esse processo seletivo, você precisa estar no ensino médio e tirar 7 ou mais, ou estar no 9º ano e tirar 9 ou mais na prova da OBA, certo? E o processo seletivo é uma coisa que vai durar bastante tempo, ele é bastante longo. Ele começa com a fase online, que são 3 provas. Nessa primeira fase, milhares de estudantes do Brasil inteiro vão participar, tá? Depois dessa fase, acontece a fase de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. É uma fase presencial. E aqui acontece um filtro gigantesco. De milhares de estudantes, só cerca de 200 vão participar dessa fase de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, tá? As provas presenciais já vão ter um outro estilo, já vão ser bem mais complicadas. Só cerca de 200 alunos vão fazer elas. Dessa fase de Barra do Piraí, acontecem os treinamentos em Vinhedo. E aí só cerca de 30 a 40 alunos é que vão participar desses treinamentos. Hoje em dia eu já não sei mais se acontece em Vinhedo. Talvez esses treinamentos estejam acontecendo também em Barra do Piraí, eu não tenho certeza. Mas só cerca de 40 alunos são selecionados para esses treinamentos. São 3 ao todo. Só que o terceiro é só para quem já está classificado para as Olimpíadas Internacionais, que são a OLA-A, a Olimpíada Latino-Americana, são 5 alunos que participam, ou a IOA, que é a Olimpíada Internacional. São 5 ou 10 alunos, pode variar de um ano para outro, né? Dependendo de como forem as coisas, como forem as provas. Mas o nosso foco principal nessa primeira fase, além da prova da OBA, é só a primeira fase desse processo, que é a seletiva online, tá? A prova da fase online. Então vamos lá para os meses. Quando eu estava estudando, eu gostava muito de separar os meus estudos de acordo com os meses. Em janeiro eu vou focar em astronomia de posição. Se você está estudando tudo do zero agora, você pode fazer isso, focar em um conteúdo por vez, só que você vai dando uma olhadinha em outros conteúdos uma vez ou outra para não ficar sempre preso a uma só coisa, tá? Principalmente quando passar de janeiro, por exemplo. Quando for em março, a gente vai estar estudando outro conteúdo, mas o de astronomia de posição é muito importante, então você tem que revisar para não esquecer, porque a gente está estudando ele no início do ano. Então você não vai lembrar de tudo se você não revisar ele lá na frente, beleza? Então vá sempre estudando os conteúdos novos e também revisando os que você já estudou. Como eu falei, em janeiro a gente começa aqui com astronomia de posição. Aqui eu vou explicar as coisas que eu coloquei em cada mês. Temos aqui os conteúdos de astronomia de posição. Eu não vou ler todos, porque tem vários conteúdos em cada mês. Mas aqui são os conteúdos principais para você poder organizar o seu estudo certinho. E aqui tem também as aulas. Aqui no canal tem aulas tanto para OBA como para a seletiva de astronomia que envolvem esse assunto, tá? Então vale a pena dar uma conferida. E além dos conteúdos e das aulas, você também pode buscar apoio nos livros que eu falei. Primeiro, a apostila IOTA, que é a apostila do volume 1, ela fala sobre céu e astronomia de posição de forma geral. Principalmente esses capítulos aqui, ó, do capítulo 5 ao capítulo 11. Isso aqui é muito importante, porque essas apostilas, as apostilas IOTA, elas são muito incríveis, são muito boas mesmo, eu estudei bastante elas. Só que você não pode estudar elas
de uma ponta a outra. Você até pode, né? Só que não vai valer muito a pena. E eu aconselho que você estude mais esses capítulos que são realmente focados no assunto que você está estudando. Não vai estudar ela de uma ponta a outra, senão você vai acabar perdendo muito tempo, certo? A mesma coisa acontece com o Astronomia e Astrofísica, que é o livro do Kepler. Aqui eu coloquei alguns capítulos interessantes, ó. Como eu falei, é a mesma coisa. Estude os assuntos que você está vendo. Se você estiver vendo aqui sobre constelações, vá aqui na apostila e no livro do Kepler e procure pelo capítulo de constelações, tá? Não vá ficar estudando coisas à toa. E cuidado com a apostila Iota mais uma vez, porque o início dessa apostila é todo sobre constelação. Só que é de uma forma que você não vai precisar estudar. Vai por mim, não estudar a primeira seção dessa apostila. Começa aqui no capítulo 5. E aqui eu coloquei também alguns exercícios, questões da OBA e questões da seletiva online, que envolvem um assunto de astronomia de posição. Esses exercícios você também encontra no drive do canal. E aqui embaixo eu vou colocar sempre algumas coisas extras para você ir estudando. Aqui, por exemplo, eu coloquei matemática básica. É interessante você estudar medidas angulares, graus, minutos e segundos de arco e radianos, tá? É muito importante que você estude isso para entender melhor algumas coisas de astronomia de posição. Passando o mês de janeiro, a gente tem fevereiro, onde a gente vai estudar medidas celestes, medidas de astronomia. Tem aqui vários outros conteúdos, as aulas para você estudar no canal. Aqui eu acabei não separando os capítulos certinho, mas é muito importante que você mantenha aquele pensamento de estudar só os capítulos focados nos conteúdos que você está vendo, tá? Não estudar a apostila toda de uma ponta a outra. O livro do Kepler, os exercícios e de bônus, é interessante você estudar aqui logaritmo, regra de 3, propriedades de potenciação e notação científica. Isso tudo de matemática básica. A prova da OBA, principalmente, ela tem muitas questões de cálculo, às vezes, nas questões de astronáutica, né? Às vezes você faz a prova quase toda interpretando a questão e realizando um cálculo ou outro. Então é importante você ter uma boa base matemática nessas questões aqui que eu falei, tá? E a gente vai começar a estudar sobre o céu. Aqui é interessante você estudar sobre a constelação de Órion, que é uma das constelações que mais caem na OBA, certo? Então tá aqui os conteúdos e tá aqui os extras. O mês de março eu separei para os estudos em mecânica celeste. Mais uma vez estão aqui os vários conteúdos de mecânica celeste que são muito importantes. Então você se dedica esse mês a estudar esses conteúdos, mas a gente já está em março. Já vale a pena você ir revisando algumas coisas de astronomia de posição também, tá? Revisa algumas questões que você não foi muito bem, revisa um pouco os conteúdos e algumas questões, tá, de astronomia de posição que vai valer a pena. Aqui embaixo tem as aulas novamente. Os livros, nós temos o volume 3 da apostila Iota e tem aqui também o Astronomia e Astrofísica do Kepler. Os exercícios. Em matemática básica, é interessante você estudar propriedades de radiação, é uma coisa que eu acho que eu não coloquei no outro, né? No mês passado eu tinha colocado propriedades de potenciação. Agora é interessante você estudar as propriedades de radiciação. Sobre céu, agora você vai estudar sobre a constelação do Cruzeiro do Sul, que é uma outra constelação que cai muito nas provas da OBA. E agora a gente vai começar também a fazer alguns simulados. Nesse mês de março, é interessante que você pegue uma prova passada da OBA, pega de algum ano, sei lá, 2019, e tenta resolver essa prova, tá? Como se você realmente estivesse lá no dia da sua prova. Então separa um tempinho lá certo de 2 a 3 horas e tenta resolver realmente essa prova. Depois você corrige e vê como foi. Vai revisando as questões que você teve dificuldade, as questões que você errou, que isso vai fazer muita diferença. Passando agora para o mês de abril, eu coloquei os assuntos de astrofísica. Novamente aqui vários assuntos, as aulas para você estudar. Os livros, a gente tem o volume 4 da apostila Iota. Além dos conteúdos de astrofísica, o que a gente vai estudar de novo nesse mês é na parte de céu, onde a gente vai estudar as constelações da eclíptica, que são as constelações zodiacais. Além da constelação do Órion e do Cruzeiro do Sul, as constelações zodiacais vão ser as mais importantes para a prova da OBA, certo? E a gente vai fazer agora 2 simulados da OBA. É interessante você pegar uma prova passada e tentar também fazer um simulado com questões inéditas,
Para isso você pode recorrer, por exemplo, ao NOIC, que às vezes eles têm vários simulados por lá, ou então algum outro projeto que faça simulados preparatórios para a prova de astronomia, certo? Maio é o mês em que vai ocorrer a prova da OBA. Então nesse mês eu coloquei cosmologia, é uma coisa que você não vai estudar muito, nem para a fase online da seletiva, nem para a OBA, tá? São só algumas coisinhas básicas para você ler e ter um pouco de noção. Por exemplo, a evolução do universo e o paradoxo de Olbers é uma coisa que vale a pena você ler, mas é uma coisa que não vai cair com muita frequência nas provas. Lei de Hubble é um assunto que é importante você estudar, eu deixei para colocar aqui em cosmologia. Mas aqui em maio, o seu foco vai ser totalmente na OBA. Você vai revisar as questões que você errou da OBA, das provas que você fez, dos simulados que você fez, vai revisar um pouco de cada conteúdo que você viu nos meses passados, tá? E focar totalmente nessa prova. Aqui nos livros, tem uma aula do NOIC que fala sobre Redshift Lei de Hubble. Aqui tem a apostila do volume 5 da IOTA. Sinceramente, essa é a apostila que eu menos usei durante todos os meus estudos. Eu nunca li ela inteira. Tem as questões, simulado da OBA para você fazer novamente, já está chegando a prova. E sobre céu é interessante você revisar, quem sabe, as constelações do Órion e do Cruzeiro do Sul e ver algumas constelações próximas a essas, tá? Mas lembrando que o seu foco total aqui é na prova da OBA que vai acontecer em maio. E é nesse mês que se encerra a nossa primeira fase, que é a fase de embasamento. Nessa fase, como você viu, tem muito conteúdo para estudar, né? Tanto que a gente precisa aproveitar desde o início do ano. Se você não estiver vendo esse vídeo desde o início do ano, você vai precisar adaptar esses conteúdos, vai precisar adaptar a sua rotina para estudar os que caem mais, os que são mais frequentes na prova da OBA em si, e depois você tenta acompanhar esse ritmo, tá? Lembrando que isso aqui é apenas um guia, para você tomar como base, não é uma fórmula mágica que você vai seguir à risca e vai dar certo, tá? Não é uma receita 100% correta. É só uma coisa que eu usei muito para me basear nos meus estudos e eu acredito que vai ajudar muita gente que está perdida nos estudos para as Olimpíadas. Passando a primeira fase, a gente vai para a segunda fase, que é a fase de aprofundamento 1. Agora que você já passou da OBA, você vai estudar focado nas seletivas online. Só que é claro, além de estudar os conteúdos da seletiva online, você também vai adiantar um pouco conteúdos da fase presencial. A gente tem que estar sempre adiantando um pouco os conteúdos, né? Afinal, a fase da seletiva online para a fase presencial, elas ocorrem com uma diferença de poucos meses às vezes, tipo 3 ou 4 meses. Não dá para você estudar tudo que precisa estudar para a fase presencial em tão pouco tempo. Então é mais interessante a gente ir sempre adiantando algumas coisas. Então a gente vai revisar muita coisa do que a gente já viu, afinal a gente passou muito tempo formando a nossa base, agora a gente precisa consolidar todos aqueles conteúdos que a gente já viu e a gente vai começar a ver alguns conteúdos novos. De exercícios gerais, que é importante para você fazer todos, até antes da P1, que é a primeira prova da seletiva online. A seletiva online ela tem 3 provas, tá? P1, P2 e P3. Até a P1 é interessante que você resolva todas as questões da seletiva online. Todas as questões passadas. São muitas questões mesmo, tá? Então aproveite bastante esses meses que você vai ter até a P1 para resolver todas e revisar as questões mais difíceis. As questões que você tiver dificuldade. Na seletiva online acontece uma coisa que às vezes muitas questões se repetem ao longo dos anos. Então você fazendo isso, além de você aprender muito mais, você vai estar praticando muito mais com questões da seletiva online, você ainda vai se deparar com questões que você já viu antes. Então isso é muito bom. No ano em que eu participei da seletiva online, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, a P1 foi uma prova que eu consegui fechar. E uma das coisas que mais me ajudou a fechar todas as questões dessa prova foi fazer todas as questões da seletiva online, tá? Tanto P1 como P2 como P3. Também existem as apostilas azul e vermelha do Thiago Paulin, essa apostila está lá no Drive, e os problemas da semana iniciante e intermediário do NOIC. O NOIC tem lá os problemas da semana e tem lá os níveis, né? Tem o iniciante e intermediário. A partir desse momento já é muito importante que você comece a treinar carta celeste, porque na fase presencial
existem 3 provas de astronomia observacional. Existe a prova de céu aberto, que dificilmente acontece, mas pode acontecer. Existe a prova de planetário e a prova de carta celeste propriamente dita. Então é muito interessante que você chegue na fase de Barra do Piraí já sabendo muita coisa sobre o céu. Sabendo o nome de estrela, constelação, de DSO, muita coisa mesmo. E como é muita coisa para decorar, não tem como você decorar tudo em 4 meses. Então vai treinando aos poucos já desde a seletiva online, certo? E aqui, como eu falei, também vão ter alguns conteúdos novos. Muitos conteúdos novos são para os estudos da fase de Barra do Piraí. Então você começa a estudar quando já estiver confiante nos conteúdos da fase online, que são aqueles que a gente viu na fase de embasamento, tá? Dê prioridade máxima à fase online, certo? Não subestime nenhuma prova da fase online. Lembra que a fase online começa com milhares de estudantes e só cerca de 200 passam para a próxima. Então você precisa focar bastante nela. A gente começa junho com Mecânica Celeste dessa vez, resolvi colocar Mecânica Celeste. E alguns conteúdos novos são massa reduzida, lei de conservação e curvas cônicas. Livros. Tem um curso do NOIC de astronomia para a gente estudar mecânica. E esse livro aqui é o livro do Carroll, o capítulo 2. A partir daqui a gente já precisa começar a pegar alguns conteúdos em inglês para se aprimorar. Tanto que a gente vai estudar alguns livros que não tem tradução, só tem em inglês mesmo. E também vamos resolver muitas questões em inglês. Por exemplo, as questões do IOA Book, dos capítulos 1 e capítulo 7. As questões de nível A e nível B já são muito interessantes para você ir praticando nessa fase. Tem as questões da USAL, que é a Olimpíada dos Estados Unidos, se eu não me engano. E as provas de Barra do Piraí, lá atrás de 2014. Já dá para você dar uma olhada nelas. Carta Celeste, nesse mês, você pode estudar o Hemisfério Celeste Norte. Pega uma carta celeste toda do Hemisfério Celeste Norte. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre como estudar a carta celeste, dou algumas dicas. Então é interessante você pegar uma carta celeste do Hemisfério Celeste Norte e ir ligando as constelações, vendo o nome das estrelas que você conhece, tentando apontar a posição dos DSOs. Vai estudando essas coisas aos poucos, tá? Mas foca nos conteúdos. E você pode estudar as estrelas mais brilhantes, as constelações mais conhecidas e a posição do Polo Celeste Norte, tá? Na seletiva online vão cair questões de constelações, só que a prova online não é um peso tão grande quanto nas provas presenciais, mas mesmo assim é importante você ir estudando isso. A gente passa para julho, onde eu coloquei fotometria como conteúdos novos. A gente tem densidade de fluxo, brilho superficial, intensidade, extinção, cor e avermelhamento e albedo também. Livros. Tem o curso do NOIC de fotometria, tem um curso tanto online, né? Tem um site do NOIC e o NOIC também tem um livro que é focado para as Olimpíadas de Astronomia. Também vale a pena dar uma olhada. O livro do Kepler, capítulo 20, e a apostila IOTA, volume 2, capítulos 7 e 8, certo? Exercícios, IOA Book, capítulo 6. Questões da USAL também, as questões de fotometria e as provas de Barra do Piraí 2015. Aqui a gente já está começando a misturar bem mais os conteúdos, né? Você vai estudar esses conteúdos novos de fotometria, mas quando você for resolver as provas de Barra do Piraí de 2015, você vai pegar vários conteúdos diferentes também, não só de fotometria. A partir desse momento, na verdade, você consegue direcionar o seu estudo de uma forma muito melhor, né? Em Carta Celeste, agora você vai estudar o Hemisfério Celeste Sul, as mesmas coisas, estrelas mais brilhantes, constelações mais conhecidas e a posição do Hemisfério Celeste Sul, dessa vez, não é do Norte, escrevi aqui, mas é do Sul, certo? E você já pode começar a fazer um simulado. No NOIC tem vários simulados, você pode pegar um lá da seletiva online. Em agosto, a gente passa a estudar sobre telescópios, CCD e outros detectores, razão sinal-ruído, radiotelescópios e interferometria. Novamente, curso do NOIC de telescópios e detectores, apostila IOTA e os exercícios do IOA Book, da USAL e as provas de Barra do Piraí. Em Carta Celeste, agora você pode pegar a Carta Celeste com o Equador Celeste no centro, tá? E aí você pega o que está direcionado para o ponto vernal. No próximo mês você pega o lado oposto, que é o ponto antivernal.
E aí você vai estudar aquelas mesmas coisas, estrelas mais brilhantes, constelações mais conhecidas, a posição do equador celeste. Você vai ver, o equador celeste passa aqui perto do Órion. Ele passa perto de qual estrela? Vai prestando atenção na posição exata do equador celeste e também da eclíptica com relação às estrelas de cada constelação. A eclíptica passa aqui perto da Alfa da Virgem. Vai lembrando dessas coisas para você aprender a identificar a posição dessas linhas no céu. E novamente um simulado NOIC da seletiva de astronomia. Em setembro a gente tem a astronomia de posição. O principal aqui vai ser estudar trigonometria esférica. É uma coisa que caiu um pouquinho assim na seletiva online, mas que com certeza cai nas seletivas presenciais e tem muita coisa para estudar, certo? Tem muitas relações entre os sistemas de coordenadas que a gente estuda usando trigonometria esférica. Tem um curso NOIC de astronomia de posição e um outro livro que vai ser fundamental é o livro do Bosco, tá? Conceitos de astronomia. Todos esses capítulos aqui, ó. Principalmente para você estudar trigonometria esférica, ele vai ser muito importante. Exercícios, a mesma coisa. Ioabook, Usaal e nem sei se é assim que se fala, e Barra do Piraí. Em carta celeste, agora você vai estudar o ponto antivernal e fazer 2 simulados do NOIC. Chegamos em outubro. Em outubro, talvez já aconteça a primeira prova da seletiva online, né? Vai prestando atenção de acordo com o ano que você estiver estudando. Em outubro, eu separei para a gente estudar estrelas. Então, tem aqui o curso NOIC de astronomia, de física estelar, tem as apostilas Iota e também o livro do Kepler. O livro do Kepler tem muita coisa sobre estrelas. Exercícios, a mesma coisa, e tem só um bônus aqui, que é você desenhar e colorir o diagrama HR. É uma atividade extra que é muito importante, porque é muito bom que você tenha na sua cabeça certinho a imagem de como é o diagrama HR, certo? Carta celeste, agora a gente vai estudar uma carta celeste de Barra do Piraí. Você vai entrar lá no site, no Heavens Above, vai pegar uma carta celeste com a latitude e a longitude de Barra do Piraí e vai pegar algum equinócio, tá? Em novembro eu coloquei para estudar cosmologia. Agora a cosmologia já passa a ser muito mais importante do que na OBA, tá? Principalmente nas fases presenciais. É importante você estudar sobre densidade crítica, fator de escala e equação de Friedman. Nos livros, tem a aula também do NOIC de Redshift e Lady Hubble. Tem um livro de cosmologia, uma apostilazinha que a Catarine que fez, também está lá no Drive. O livro da Barbara Ryden, que é um livro de introdução à cosmologia. E a apostila Iota volume 5. Tá aqui como extra, porque como eu falei, eu nunca estudei muito essa apostila. Exercícios, Iowa-Book e também a Olimpíada dos Estados Unidos. Lá tem questões realmente muito boas para você treinar para fazer online. E de carta celeste, agora você vai pegar cartas do Barra do Piraí, só que em dias de solstício, certo? Para estudar o céu de Barra do Piraí. E para fechar dezembro, você provavelmente já está fechando também a fase online das seletivas. O mês de dezembro é um mês para você estudar astronomia observacional e análise de dados. Então você vai estudar análise de dados e treinar também reconhecimento de céu avançado. Sobre carta celeste é interessante você começar a desenhar grupos de constelações, tá? Pega alguns grupos, o grupo de constelações que ficam perto do Cruzeiro do Sul e vai desenhando eles, para você aprender a posição de cada constelação e ter mais familiaridade com o céu de forma geral. Não desenhe as constelações de forma separada, tá? Eu digo isso porque eu já fiz isso, já desenhei. Eu tenho um catálogo das 88 constelações desenhadas separadamente. Isso é interessante para você começar a reconhecer alguns nomes, conhecer as constelações de forma geral, mas não é muito interessante para você ter realmente o céu inteiro na sua cabeça, sabe? É melhor você desenhar os grupos de constelações, porque você vai aprendendo a identificar a posição certa de cada constelação. Nós passamos agora para a terceira fase. Já passou um ano inteiro de estudo focado nas Olimpíadas de Astronomia. Agora você já tem muito mais autonomia para guiar o seu próprio estudo, tá? Você já sabe os seus pontos fracos, já sabe as coisas que você precisa melhorar. Já passou a fase da seletiva online e agora você vai se preparar para a fase
de Barra do Piraí. Então, mais uma vez agora, você vai focar muito na fase de Barra do Piraí, mas já vai começar a pegar também algumas questões das próximas fases, das fases dos treinamentos, tá? Tem as provas, tem as listas e tudo mais. Então, nessa fase aqui de aprofundamento 2, eu não vou colocar conteúdos novos para você estudar, por exemplo. Porque a gente já estudou a maioria dos conteúdos e os conteúdos que você precisar estudar para essa fase você vai saber. Mas é muito importante que você continue lendo os livros e estudando os conteúdos de forma teórica também, além de estudar muito de forma prática resolvendo as questões, tá? Aqui eu separei as áreas gerais dos nossos estudos, ó, astronomia de posição, mecânica celeste, fotometria, telescópios e detectores, física estelar, estrelas binárias e exoplanetas, relatividade, cosmologia e análise de dados. Algumas coisas que tem aqui eu trouxe de dicas lá do Noik, tá? Uma delas é essa. É interessante você pegar um desses dois livros e ir estudando ele de forma focada, ou o livro do Karttunen ou o livro do Kuttner. E aí o outro você usa como apoio. Reconhecimento de céu. Agora você precisa estudar mais do que nunca. Você vai estudar estrelas, constelações, DSOs, círculos na esfera celeste, superfície da Lua, mares e crateras e também as Pleiades. Esses dois últimos são dois bônus que podem aparecer vez ou outra nas questões de carta celeste ou de planetário, tá? Treinar bastante cartas celestes e também ideias observacionais do Noik. Em janeiro, a gente vai ter os exercícios, ó, resolver todas as questões do IOA Book, resolver os simulados de Barra do Piraí e também listas de vinhedo de 2017. Estudar o OLA Book e o IOA Bizuki. Em fevereiro eu coloquei como exercício esse livro aqui, ó, Exercícios Práticos de Astronomia, do Veliaminov, principalmente nos capítulos de Astronomia de Posição e Mecânica Celeste. Olimpíadas dos Estados Unidos e as listas de vinhedo 2018, além do OLA Book e IOA Bizuki. Você vai estudar esses dois durante toda essa fase, tá? No mês de março é que geralmente ocorre a fase de Barra do Piraí, ou em março ou em abril mais ou menos. Então é bom reforçar os principais conteúdos e revisar reconhecimento de céu o máximo possível. E aí a gente chega em abril, já passando da fase de Barra do Piraí, onde você vai estudar as listas de vinhedo 2020 e as Olimpíadas de Astronomia do Reino Unido. Você está vendo que cada vez mais a gente vai buscando mais e mais conteúdos e questões para estudar, né? A gente já estudou todas as questões que tinha para estudar da seletiva online, por exemplo. Então a gente vai atrás das Olimpíadas de outros países para poder praticar mais ainda. E tem algumas que são realmente muito boas, certo? Essa do Reino Unido, eu já peguei algumas questões, mas não tanto quanto outras, como as dos Estados Unidos. No reconhecimento de céu, mantém aquela mesma ideia de estudar tudo aquilo que a gente já estava estudando. E além de treinar cartas celestes e ideias observacionais, a gente também precisa treinar telescópios, tá? Porque na fase dos treinamentos existem provas de telescópios. Então é interessante você treinar manuseio de telescópios, as partes que compõem o telescópio e tudo mais. E a gente fecha maio continuando com aquela mesma ideia de estudar as listas e também outras Olimpíadas, tá? Aqui encerra basicamente esse guia, só que você vai continuar os seus estudos da forma como você achar melhor. Agora eu vou falar sobre algumas dicas de conteúdos para você estudar. O IOA Syllabus é como um sumário lá, um índice de conteúdos que caem na IOA. E aí o Raul, que é um cara que me ajudou bastante na época que eu estava estudando, ele foi medalhista de bronze em uma IOA, se eu não me engano, na de 2019. Ele me deu algumas dicas de livros para estudar cada conteúdo. Então, por exemplo, o livro do Carroll, ele vai ser um livro muito bom para estudar todos esses conteúdos aqui, ó. O livro do Karttunen vai ser bom para estudar esses conteúdos aqui e por aí vai. Tem aqui os livros e logo abaixo a gente tem os conteúdos. Por exemplo, o livro do Bosco, como eu tinha falado antes, ele é o melhor para você estudar astronomia de posição. Então a gente vai estudar a esfera celeste e conceitos de tempo. E esse é o nosso guia de estudos para você estudar aí, ó, de maneira focada desde o início do ano, tá? Reforçando mais uma vez, ó, é claro que esse planejamento não é uma fórmula do sucesso. Encare isso apenas como um guia de estudos. Sempre que conseguir ir além ou perceber que deve mudar alguma coisa na sua rotina, vá em frente.
Tudo vai depender da forma como você vai conseguir se desenvolver ao longo do ano, beleza? Mas para quem estava perdido aí nos estudos, eu tenho certeza que isso já vai ajudar bastante a pelo menos dar o primeiro passo sobre quais conteúdos estudar, onde encontrar esses conteúdos, encontrar aulas, livros, exercícios e tudo mais, né? Se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem lá pelo Instagram, no @rapadura.cosmica. Não deixe de seguir lá. E você também pode ir sempre mandando as suas atualizações. A gente pode ir mantendo esse contato ao longo do ano. Como eu falo aqui, ó, é muito legal quando a gente encontra pessoas para estudar com a gente, aquele conteúdo que a gente gosta. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês o drive lá que eu falei do canal. Essa aqui é a pasta principal, tem aqui a Olimpíada de Astronomia. Aqui tem algumas coisinhas que eu estou começando a colocar da IAAC, que é a Competição Internacional de Astronomia e Astrofísica. Tem aqui os livros, ó. Tem muita coisa aqui, tem as apostilas IOTA, tem livros de exercícios, reconhecimento de céu e vários outros livros, ó. Tem aquela apostilazinha de cosmologia da Catarine, várias outras coisas que eu falo lá no guia, certo? Tem aqui algumas coisas da Mopfog, da UNC e o principal tá aqui na OBA, ó. Aqui na OBA você vai encontrar algumas aulas e provas e questões da OBA, também das seletivas online, ó, provas online, as provas passadas. Ah, tem inclusive aqui o guia de estudos do NOI, é? Olha aqui, ó, guia de estudos da seletiva online do NOI, que eu já deixei aqui, ó, porque ele é realmente muito bom. Tem as coisas de Barra do Piraí, as provas de Barra do Piraí, ó, tá um pouco desatualizado, né, mas depois a gente vai atualizando. Tem também as coisas dos treinamentos de Vinhedo e também os conteúdos da OLA e da IOA, certo? Vamos abrir aqui da OLA, ó. Tem o OLA Book e tem algumas provas da OLA. Então você pode ir pegando essas coisas para ir estudando. Então tem bastante coisa, vai com calma nesses estudos, tá? Para não atropelar tudo. Começa aqui pela fase da OBA mesmo, vai vendo as provas da OBA no seu nível e vai estudando aos poucos de acordo com o planejamento, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem desse guia. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as atualizações e eu vejo você na próxima. Bons estudos!